Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo Júnior e este é o canal Tireoide na Prática. Eu operei câncer de tireoide. Eu já estou curado? Essa, sem dúvida, é a pergunta que eu mais ouço quando o paciente termina o tratamento inicial do câncer de tireoide. E a resposta honesta é: depende. E a medicina tem uma forma muito precisa de responder isso. Não existe apenas curado ou não curado. Existem 4 categorias de resposta ao tratamento para o câncer de tireoide, e entender em qual dessas categorias você se encaixa é o que define como vai ser o seu segmento a partir de agora. E por que não existe uma resposta simples? O câncer diferenciado de tireoide, especialmente o carcinoma papilífero, tem características muito particulares. Ele pode permanecer silencioso por anos, sem sintomas e sem alterações visíveis em exames de imagem, mas com marcadores laboratoriais que indicam atividade residual. Em outros casos, o paciente tem exames de imagem impecáveis, sem alterações, mas a tireoglobulina no sangue sobe discretamente ao longo do tempo. Por isso, as diretrizes internacionais que foram atualizadas ano passado não trabalham com o conceito de curado não curado. Logo após o tratamento, elas trabalham com o conceito de resposta ao tratamento, avaliada por um conjunto de informações clínicas, laboratoriais e de imagem que, vistas em conjunto, chegam à conclusão de 4 categorias de resposta. Primeira resposta ao tratamento é a resposta excelente, quando nós não temos evidência clínica, laboratorial ou estrutural de doença. E esse, obviamente, é o melhor cenário possível. Os exames de imagem estão limpos, a tireoglobulina está indetectável ou em níveis muito baixos, e os anticorpos antitireoglobulina, quando presentes, estão negativos ou em queda consistente. Os pacientes nessa categoria têm um risco muito baixo de recorrência. O segmento pode ser progressivamente espaçado, com menos exames e menos consultas ao longo do tempo. Mas isso não significa alta definitiva. O acompanhamento continua, mesmo que de forma menos intensa. Segundo tipo de resposta é a resposta indeterminada. Os achados bioquímicos ou estruturais são inespecíficos e que não podem ser classificados com segurança como benignos nem como malignos. E entram nessa categoria os pacientes com tireoglobulina em níveis baixos, mais detectáveis. Anticorpos antitireoglobulina estáveis ou em queda sem evidência estrutural definida de doença. Ou pequenas alterações no exame de imagem que têm significado incerto, que nós não temos convicção de que aquilo é uma recidiva da doença. Essa categoria existe justamente para evitar 2 extremos: tratar alguém desnecessariamente ou deixar passar algo que seria clinicamente relevante. O caminho aqui é o acompanhamento rigoroso, reavaliando periodicamente se esses achados evoluem um ou para outro cenário. Terceira resposta é a resposta bioquímica incompleta, a tireoglobulina anormal ou anticorpos antitireoglobulina em ascensão, sem doença localizável nos exames de imagem. Esse é um cenário de atenção. Os marcadores tumorais indicam atividade residual, mas os exames de imagem ainda não conseguem identificar onde essa atividade está acontecendo. Ela pode representar doença microscópica abaixo do limite de detecção dos exames disponíveis. Nesses casos, a conduta depende do perfil do paciente. Em alguns, apenas a observação com reavaliações seriadas é suficiente. Em outros pacientes, exames de imagem adicionais, como tomografia ou até mesmo PET, que são indicados para localizar onde está a doença antes de decidir o tratamento. E a quarta e última resposta é a resposta estrutural incompleta, doença persistente ou recém-identificada em exames de imagem, seja locorregional no leito cirúrgico ou nos linfonodos do pescoço ou à distância, especialmente em pulmões e ossos.
ou outros órgãos. E esse é o cenário de maior risco e que exige decisão terapêutica ativa. O tratamento depende da localização, da extensão e das características da doença, podendo incluir cirurgia, iodo radioativo, radioterapia, terapias-alvo ou acompanhamento com decisão individualizada para lesões de crescimento lento. E por que essa classificação importa para o paciente com câncer de tireoide? Importa porque ela define diretamente como vai ser o seu segmento. Não existe um protocolo único para todos os pacientes após o tratamento do câncer de tireoide. A frequência dos exames, os intervalos entre as consultas, o que monitorar e quando intervir, tudo isso depende de em qual dessas 4 categorias você se encontra e de como essa classificação evolui ao longo do tempo para o seu caso. Um paciente com resposta excelente, baixo risco inicial, pode ter consultas anuais e exames espaçados. Já um paciente com resposta bioquímica incompleta precisa de acompanhamento mais frequente e investigação complementar. Essa individualização é o que garante que ninguém seja subtratado ou supertratado. Um resumo rápido: o câncer de tireoide não tem uma resposta binária de estou curado, não estou curado, logo após o tratamento inicial. A avaliação é feita em 4 categorias. Resposta excelente, sem evidência de doença em nenhum critério, que é o melhor cenário, o segmento pode ser mais espaçado. Resposta indeterminada, os achados são inespecíficos e não confirmam nem excluem doença e exigem um acompanhamento rigoroso. A resposta bioquímica incompleta, os marcadores estão alterados, mas nós não temos doença visível nos exames de imagem e requer investigação adicional. E 4, a resposta estrutural incompleta. A doença é visível nos exames de imagem e exige uma decisão terapêutica ativa. A categoria de resposta define o protocolo de segmento e pode mudar ao longo do tempo conforme os exames evoluem. Se você achou esse conteúdo útil, deixe o seu like e compartilhe com outros profissionais e pacientes. Não esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!